pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, esse podcast que é feito com tanto carinho e tanto acolhimento para vocês. Hoje a gente vai conversar com a doutora Bárbara Nogueira, ela é pediatra, uma pediatra referência aqui na cidade de Belo Horizonte, pediatra referência aí em todo o Brasil, e hoje vai ser um papo importante para você entender o que acontece numa sala de parto. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast do Grupo Coach, um podcast que a gente criou especialmente para você, especialmente para tantas famílias, não só as famílias que passam pelo processo de luto, estão passando pelo processo de luto, um processo de reconexão, um processo de acolhimento, mas para você entender desse universo que é muito maior do que a gente pensa. É um universo de dor, que a gente fala muito aqui das histórias, e essas histórias nos remetem à dor, mas também é um universo de muito acolhimento, de muito amor, de muita empatia, e principalmente esse podcast chegou para ser um universo também de muita informação. Eu acho que quanto mais informação nós temos, mais possibilidades a gente oferece às pessoas. A informação nos conecta em outras esferas não só de acolhimento, mas inclusive médicas. Hoje a gente está conversando, hoje a gente vai conversar com uma pediatra, uma das maiores pediatras aqui da cidade de Belo Horizonte, a doutora Bárbara Nogueira. Ela participa de várias ações em relação a realmente espalhar esta mensagem do bom atendimento, do que é o trabalho da pediatria, né, da importância desse trabalho, principalmente em sala de parto. A gente vai falar sobre muita coisa, mas antes eu queria agradecer mais uma vez ao Grupo Zelo. O Grupo Zelo é nosso parceiro e acredita na missão, essa missão importante que nós temos em relação a perdas, em relação ao amor, em relação a histórias. Infelizmente, em alguns momentos, a gente precisa lidar com situações burocráticas e essas situações podem ser amenizadas. E o Grupo Zelo vem com uma proposta muito parecida com a proposta do Grupo Coach, é de se tornar o momento mais difícil da vida das pessoas, um momento também de respeito, um momento de acolhimento, um momento de empatia. E por isso, ao longo do programa, vocês verão aí o QR Code do Grupo Zelo aparecendo. Eu peço para vocês escanearem, entrarem em contato, entenderem a proposta e pensarem também que, infelizmente, esse momento um dia pode chegar. E como chegar, e quando chegar, o que você gostaria? O que você gostaria para o seu ente querido? Então, mais uma vez, obrigada ao Grupo Zelo pela parceria. E agora a gente conversa com a doutora Bárbara Nogueira. Como eu apresentei para vocês, ela é uma pediatra querida, que eu tenho a honra, assim, eu falo que ao longo da minha profissão, eu sou fotógrafa de parto, né, faço a coordenação aqui do Grupo Coach, mas ao longo da minha profissão a gente encontra pessoas muito especiais. E a Bárbara é uma dessas pessoas, assim, que ao longo dessa minha carreira eu encontrei na sala de parto inicialmente, e depois a gente criou um vínculo, assim, eu tive
com a Bárbara nos momentos mais importantes da vida dela, que foi o registro da chegada da segunda filhinha dela. E eu tenho uma admiração enorme por você, Bárbara, assim, como profissional, como pessoa. A Bárbara tem um Instagram que ela posta muito, né? Que ela fala muito sobre vários assuntos, sobre maternidade, sobre importância. E aí, ao longo do programa, também o Instagram da Bárbara vai aparecer. Eu peço para vocês seguirem lá. Obrigada, Bárbara, pela presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fico realmente muito, muito feliz, porque, igual você falou, é recíproco. Na jornada aí dos bebês, da maternidade, a gente encontra pessoas especiais. E você, sem sombra de dúvida, também é uma pessoa muito especial, né, nesse universo que a gente vive. Da assistência às famílias. Obrigada, Bárbara. Bárbara, esse programa vai ser muito importante, porque uma das coisas que as mães... A gente está na segunda temporada do podcast do Grupo Coxa, e nessa segunda temporada, muitas mães vêm dando relatos de histórias. E muitas delas batem com o atendimento em sala de parto, sabe? Assim, dos problemas. Alguns bebês já com sintomas, né, já muito sintomáticos, que elas descobrem ao longo do ultrassom, mas também alguns relatos de extremo respeito, de extrema empatia, sabe? E isso é um diferencial. A gente teve na semana passada um programa muito especial de uma mãe de um bebê que ficou muitos meses no Hospital Vila da Serra. Ela fala, inclusive, da Mona no podcast dela, que é sua parceira de empresa. A Bárbara, além de ser uma pediatra de sala de parto, ela tem uma empresa especializada em atendimento de pediatria que chama Ágape. Então, as redes sociais da Ágape também passarão aí, e é uma equipe de pediatras, não é isso, Bárbara? Isso. A Ágape é uma equipe de pediatras que faz tanto sala de parto quanto acompanhamento posterior. E ela cita, inclusive, a Mona. Então, a gente tem aí, Bárbara, uma gama de mães que alguns bebês já cardiopatas, alguns bebês sindrômicos, mas algumas mães que relatam que era um parto absolutamente sem intercorrências e que, por algum motivo, no trabalho de parto, o bebê, no momento do parto, veio a acontecer alguma coisa, alguns a falecer, outros a UTI, essas situações que acontecem. De forma geral, vamos falar assim, não sei se tem esses dados de números, mas a grande maioria dos desfechos de um parto sem intercorrência é um desfecho muito positivo, não é isso? Sim, na verdade, a gente sabe que em cada 10 nascimentos, um bebê precisa de uma ajuda para começar a respirar. Mas realmente que seja um desfecho desfavorável a ponto de chegar, né, de precisar de uma reanimação maior, é 1 em cada 100. Então, esse número aumenta um pouco mais, né? Eu já percebi isso, 1 em cada 10, mas não é uma intubação, né? Não é aquilo, né? É só uma ajuda para respirar, né? Você pegar ali um oxigênio, ou nem, às vezes nem um oxigênio, um ambu, ventilar aquele bebê, porque, na verdade, intraútero, né, o pulmão é fechadinho, então, quando ele nasce, o pulmão tem que abrir. E, às vezes, essa transição da vida de dentro do útero para fora do útero demanda um tempinho maior, nem todos os bebês são iguais. E o pediatra, a importância dele é exatamente estar ali para que não falte oxigênio no cérebro, né? Então, esse é um grande medo, assim, né, das mães. Então, essa transição, ela deve ser assistida por um pediatra para fazer os cuidados necessários. Então, essa ajudinha, a gente sempre fala na consulta de pré-natal, isso é muito frequente, porque em cada 10, um precisar, né? Isso é frequente, assim, não é tão raro. Mas que precisa de uma reanimação maior, que aí precisar nem de intubar, aí é 1 em cada 100, que aí vai precisar de, enfim, partir para a intubação, depois medicação, né, a massagem cardíaca, essa sequência de reanimação que a gente faz em sala de parto. Entendi. Logicamente, a gente está falando de uma gravidez, de um bebê termo, né, que é um bebê sem risco nenhum, sem 38, 39, 40 semanas, que é um bebê que não precisa de cuidados tão especiais, mas alguns fatores agravam esses dados, né? Sim, se a gestação é de alto risco, esse número pode agravar, aumentar 6 vezes mais. Então, a gente está falando de uma gestação de risco habitual, que esse risco mesmo... Na verdade, a gente sabe que o pré-natal, né, a mulher, ela faz ali, graças a Deus a medicina está evoluindo muito para a gente entender como que esse bebê está dentro do útero, né? Então, a gente já vai para a sala de parto sabendo quais são as condições desse bebê intraútero. Mas não é exato, né? Nem tudo na vida é exato, né?
Então, mesmo estando tudo muito bem no nascimento, pode acontecer ali intercorrências e precisar de uma reanimação, seja ela mais leve, né? Ou então mais intensa, assim, nos cuidados. Agora, se a gestação já é de alto risco, ou seja, a mulher já vai para o parto sabendo que tem alguma coisa a mais, é uma gestação que o seu obstetra classificou como alto risco, esse número aumenta 6 vezes mais. E o alto risco não necessariamente do bebê. Às vezes uma diabetes, alguns fatores da mulher podem complicar no momento do parto para o bebê? Muitos. A gente tem idade da mãe, então a mãe muito jovem, a mãe mais velha. Se a mãe fuma, se a mãe tem diabetes, né, gestacional, se a mãe, enfim, usa determinadas medicações, é uma lista de fatores que são fatores de risco que podem levar a um agravamento aí nos riscos para o bebê na hora do nascimento. Entendi. Isso é muito importante da gente saber, Bárbara, porque muitas vezes as pessoas não se conectam assim a alguns fatores importantes, né? A diabetes gestacional, eu percebo às vezes que o bebê nasce um pouquinho maior, não é isso? Não tem umas questões assim. E as pessoas às vezes não se atentam tanto a esses fatores que são muito importantes no momento do parto, né? A diabetes, muitas pessoas acham que é só uma dificuldade de controlar a glicemia na gestação e tá tudo certo. Mas não é, né? A gente tem que pensar que tem uma vida dentro da barriga daquela mãe, né? Realmente uma vida que depende de vários fatores. Aquele é o ambiente que o bebê tem. Ele só tem aquilo. Nós temos o que? Atividade física, né? O sol, tomar uma água, alimentar bem para ter uma vida saudável. O bebê, ele tem a mãe para poder crescer saudável. E se a mãe, de repente, tem alguma... Não estou falando que é culpa da mãe a diabetes. Claro que não, né? Muitas vezes não é. Sim. Mas o bebê tem só aquele ambiente que a mãe oferece para ele. Por isso que o pré-natal, ele é tão importante. Porque mesmo se tiver um diabetes, a mãe consegue fazer um bom controle. Sim. Se tiver, enfim, a equipe ali, né, o nutricionista, o obstetra, então, às vezes, o endócrino, né, enfim. O que for necessário é importante, porque a mãe precisa de pensar que ela tem que fornecer um ambiente favorável para esse bebê crescer saudável, né? Sim. E, Bárbara, você falou de 1 a cada 10 e 1 a cada 100. E esse número que você fala, assim, da importância da gente ventilar para o bebê não ficar sem oxigênio, é aquela questão do minuto de ouro que vocês falam um pouco, assim, dessa questão da gente perceber o que acontece com o bebê naquele minuto, desde o momento que ele nasce até o momento que ele precisa realmente respirar. Sim. E esse minuto de ouro, ele é conhecido no mundo inteiro. Então, ele é um conceito que não é... Ele é lindo de falar. Eu falo que eu sou apaixonada por falar do minuto de ouro, da hora de ouro, da conceito pré-natal. Eu falo muito, porque ele não é só bonito. Ele é um conceito no mundo inteiro da importância do minuto de ouro e da hora de ouro, né? Então, independente de quantos minutos, quantas horas, quantos dias, quantos anos esse bebê vai ter aqui na Terra, o primeiro minuto conta, o segundo conta, o terceiro conta. Só que o primeiro, ele é especial. Ele é especial, sim, porque esse bebê acabou de nascer. E aí ele vai estar ainda, né, ali com o cordão umbilical conectado com essa mãe. Assim que ele nasce, existe essa conexão muito grande ainda. O que é importante disso? Vários fatores. Porque a partir do momento que ele clampa esse cordão, ele precisa viver, né? E porque até então o cordão umbilical mandava o quê? Sangue para esse bebê. Então, mandava tudo que ele precisava. Ele precisava, estava na vida boa, não precisava fazer força nenhuma para continuar vivendo. Então, esse minuto de ouro, ele nasceu, e aí? Cortou o cordão, e aí? O que vai acontecer? Né? Então, a gente sabe o que é a importância do minuto de ouro. Fornecer tudo o que é necessário para esse bebê conseguir fazer essa transição da vida dentro do útero para fora do útero. Eu falo com as mães que não existe momento mais traumático na vida do que o nascimento, né? De uma hora para outra, você está num ambiente e aí alguém te puxa daqui e te coloca num ambiente completamente diferente, né? A luz é diferente, a temperatura é diferente, o oxigênio, você não tinha tudo isso, né? Não era dessa forma que você vivia. Então, uma transformação em poucos segundos imensa. Então, o bebê, basicamente, ele precisa de quê? De ter uma circulação de sangue, para o coração precisa de funcionar, né? Além disso, o pulmão precisa de funcionar, precisa de levar oxigênio, né? Então, nessa transição, a gente precisa de observar o que esse bebê precisa. E aí eu falo que o pediatra, nesse momento, ele é o guardião do bebê.
é aquele profissional que vai estar ali focado no bebê. Enquanto tem o obstetra, tem o anestesista, o enfermeiro olhando para a mãe, o pediatra, né, ele olha para o bebê e fala, o que esse bebê precisa? Se ele nasce bem, aquele bebê que a gente gosta, né, assim, que chora, né? que a gente fica feliz e tranquilos, né? O bebê nasceu, tá respirando, às vezes nem chora, mas tá respirando, ele nasce mais roxinho, mas tá ficando rosa com o tempo, tem movimento respiratório, o tônus tá bom. Então, tudo isso a gente avalia. O bebê nasceu, o pediatra não precisa tirar ele para avaliar isso, não. As mães têm muita dúvida disso. Mas como que é feita essa avaliação do minuto de ouro? Então, nos primeiros 60 segundos, a gente fica ali observando esse bebê. Então, como está a respiração, como que está o tônus, a irritabilidade dele, como que está a cor dele, né? Se ele está ficando rosinho. Num parto normal, às vezes até no colo da mãe No mesmo, colo da né? mãe, Na cesárea ali, na perna da mãe, ainda ali, né? Isso, a gente coloca o bebê quentinho nesse momento, que é importante a temperatura, enquanto a gente vai avaliando os outros fatores. E se o bebê estiver bem, ótimo. Ele vai ficar com a mãe, tá tudo certo, é o que a gente quer. Mas se esse bebê não estar bem, o que é não estar bem no minuto de ouro? Ele não está respirando. A gente estimula e ele continua sem respirar, né? Ele não está ficando rosinha, ele está ficando cada vez mais roxo. Ele não está com tônus, a força boa. Tá molinho, tá né? molinho. Então, essa visão ela tem que ser muito rápida. Porque, se precisar, a gente tem que intervir imediatamente. A gente estimula, se não responde, tem um passo a passo, onde a gente, se necessário for, clampa o cordão, corta o cordão, leva para o bercinho e faz os cuidados. Porque, bebê, se falta oxigênio, né? É isso que eu ia falar. Quais são as consequências desse não cuidado? Isso. Então, assim, se esse bebê precisa de uma ajuda, ele não recebe essa ajuda, a falta de oxigênio para um bebê que acabou de nascer pode causar lesões, que vai desde uma dificuldade para aprender matemática na escola, até realmente lesões mais graves, que vai levar a uma incapacidade desse bebê de realizar diversas atividades no seu dia, né? E muitas vezes essas consequências a gente não vê naquele momento, a gente pode ver a longo prazo. Isso não é para colocar medo nas mães. Não. É porque eu sempre falo assim, a mãe fica, ai meu Deus, então meu bebê precisou de ser reanimado um pouco, pode ser que ele tenha sequela. Calma. Se ele recebeu assistência naquele momento, né, e teve uma boa nota do Apgar, que é a nota que a gente avalia a vitalidade dele no primeiro e no 5º minuto, com certeza, assim, a grande chance é de que essa repercussão não passe dali. Ele recebeu tudo que precisa. Então, esse minuto de ouro, basicamente, é para que o bebê receba uma boa assistência, aonde a capacidade do organismo dele de viver fora do útero seja preservada. Então, a gente fala do oxigênio, que é o grande receio, né, de todo mundo, que falte oxigênio para o cérebro do bebê. Mas É porque muitas vezes o que eu percebo na sala de aula é que às vezes o coração está batendo, que é uma coisa que vocês tranquilizam a mãe, mas é a questão mesmo da respiração. Não faltar oxigênio no cérebro para não causar nenhuma sequela, né? isso é mais um marco importante. Mais importante, talvez, e o que mais acontece, na verdade é muito difícil a gente ver um bebê. Eu, para ser muito sincera, de todas as salas de parto, assim, de um parto termo, né, de um parto assim, de 38, a gente está falando de parto de 38, 39, 40 semanas, eu nunca vi uma reanimação. Assim. A gente vê essa questão do oxigênio mesmo, mas o coração nascer sem batimento, essa coisa assim, eu acho que é muito, muito, muito raro, né, de acontecer. Eu, nesses tantos partos, nunca presenciei algo que precisasse desse nível de suporte. É porque igual, por exemplo, um parto normal, a mãe fica cansada depois, dependendo de como que foi essa evolução, né, do parto normal. O bebê às vezes também pode, porque ele passou por um processo. Entendi. Mas isso, o bebê nasceu termo, um bebê saudável, isso é coisa que, da mesma forma que a mãe precisa, eu preciso de uma água, eu preciso respirar um pouquinho, porque foi um trabalho, né, de parto. Então, às vezes, o bebê passou por esse trabalho também. Ele vai precisar de uma assistência ali para ele entender que está tudo bem, que nasceu. Ele precisa de uma assistência porque ele também, muitas vezes, cansa nesse processo, né? Entendi. Mas, assim, a gente sabe que o autor da vida é quem manda, né? Eu já fiz uma sala de parto uma vez que a mãe foi cesárea, marcada, tudo certinho. E aí, foi na consulta com o obstetra um dia antes. E aí, ela nasceu com mais de 38 semanas e o bebê estava sem vida. Então, a gente fala assim que algumas coisas me marcaram. Sem ela saber? Ela não fez ultrassom antes? Ela fez um dia antes, ela tinha feito estava tudo bem? Tudo bem.
Então, assim, a gente sabe que nessa caminhada de assistência no parto, né, principalmente trabalhando no hospital que faz gestação de alto risco, Sim. mas a gente vê muita coisa. E, graças a Deus, isso é uma minoria, né? Aham. São fatalidades que, por algum motivo, aquela família precisou passar por isso, né? Sim. Mas, graças a Deus, a grande maioria dos bebês que nascem de uma gestação, né, sem risco, um parto tranquilo, evolui muito bem. E aí você entrou num aspecto que casa muito com o nosso trabalho, que é o trabalho do Grupo Coach, desses bebês que não estão muitos nessas estatísticas. Na verdade, que eles não são nem muito falados, né, Bárbara? A gente tem isso. Infelizmente, como eu disse para vocês, a gente traz aqui histórias, né? Na segunda temporada a gente tem trazido muitas histórias. E a partir dessas histórias a gente traz profissionais, que são as dúvidas que as mães nos deixam, principalmente, de intercorrências que podem acontecer. E uma delas é dessa do bebê falecer ainda na barriga, sem causa aparente, né? Sem uma perspectiva assim, de uma gravidez também, muitas vezes, sem risco, né? Não era uma diabetes, não era nada, e no ultrassom de rotina percebe-se, né? Constata lá que o bebê já está sem batimento, né? Mesmo assim, nesse momento, a gente sabe a importância de uma equipe para acolher a chegada desse bebê, né? E esse é um trabalho que o Grupo Coxa vem fazendo aí ao longo dos anos, principalmente nessa parte de informação. A gente não tem uma causa específica, e para a pediatria, existe algum estudo, alguma coisa, por que esses bebês vêm a falecer? Ou é uma coisa muito da parte obstétrica, de trombofilia, que a gente sabe muitas vezes? Existe algo que a pediatria fala sobre isso? Então, acaba que esse bebê, ele existe intraútero, a gente tem de informação dele aquele momento que ele viveu ali, né? Então, Entendi. Os exames da mãe, o cuidado obstétrico nos fala muito sobre quem é esse bebê. Perfeito. E acaba que existem algumas causas que a gente sabe que a trombofilia, né, é muito falado hoje em dia, graças a Deus, né? Que bom que esse conhecimento está vindo à tona. Mas tem tantas coisas que a gente não sabe ainda. Uhum. Teve uma sala de parto que me marcou muito, que era um bebê também, sem risco nenhum, gestação assim, muito bem assistida, obstetra fera, tudo certinho. E esse bebê, assim que nasceu, precisou de uma reanimação de todos os passos, assim. E ele chegou a falecer em sala de parto. Entendi. E acabou que a gente depois levou essa história um pouco à frente, porque os pais questionaram muito por quê, né? Uhum. E claro que os pais estão numa posição de questionar mesmo. Como assim? Né? Tá tudo pronto, o quartinho tá pronto, o bebê tá saudável dentro do útero, ele nasce e falece. O que aconteceu nessa sala de parto? Os pais, eles se colocaram numa posição que era a posição de questionar, certíssimo. E aí a gente foi estudar depois, enfim, quais foram, o que podia ter acontecido, né? E aí nessa sala de parto específica, junto com uma outra pediatra do hospital, que tudo isso aconteceu, a gente foi a fundo, estudou todo o pré-natal dessa mãe, de novo, todos os exames, e o bebê, e nada encaixava, sabe? Uhum. E aí a gente foi conversar com uma pediatra que trabalha com doenças raras, e aí ela falou assim, hoje em dia tem muito mais coisa que a gente ainda não sabe sobre a vida desses bebês dentro do útero, né? Uhum. Algumas alterações que os exames ainda não detectam, né? Uhum. Então, algumas coisas assim... Claro, isso foi um caso. Em 10 anos que eu cuido de bebês, foi um caso que me marcou. É raro, mas... A gente mas... fala isso, né? São casos raros. Né? Esse podcast, na grande maioria das famílias, das pessoas que estão nos assistindo, até você compartilhe, envie esse podcast para as pessoas, porque é muito importante a gente entender. A gente não está falando de uma grande maioria, mas é justamente essa pequena minoria, e realmente são poucos, né, Bárbara? A gente está falando de número aqui, de 1 a 10 para uma assistência respiratória, de 1 a 100 de uma assistência de mais. E a gente está falando 1.000, assim... E aí os números vão aumentando, mas é justamente esse que se sente desamparado muitas vezes. Que é 100%, né? Para a mãe, né? Exatamente, não é um número. Para ela não é um número, né? É o filho dela. E a gente é sobre essas pessoas e sobre esses cuidados que a gente tem que falar. Porque as mães assentam aqui, elas falam isso. Falam assim, eu não sei por que comigo, né? Mas a Bárbara falou lindamente ali, a Bárbara tem uma fé muito linda, assim, e que ela posta também muito sobre isso, né? E que muitas mães falam aqui, né, Bárbara? Elas se conectam a
Alguma realmente, eu especificamente, a gente não fala sobre isso, porque cada um tem a sua fé. Mas literalmente, né, Bárbara? Algumas coisas fogem ao nosso alcance e é nessa conexão do entender por que, não por que eu, né? Mas porque comigo, porque né? mas foi com você, né? E eu passei por isso, né? Eu tive uma perda aí eu tive minha primeira filha, na segunda eu tive uma perda e depois veio a terceira. E aí nessa segunda eu vivi isso. Por que comigo, né? Saudável, sem nenhum fator de risco, por que comigo? E pra gente que vive isso, nós somos 100%, né? Então, na minha perda, eu era 100%. Sim. E eu entendo perfeitamente as mães que querem saber o porquê, porque quando a gente encontra o porquê, isso nos consola um pouco mais, né? Quando eu tive minha perda, eu liguei para minha obstetra. Não, eu quero agora fazer um estudo. Por que aconteceu? Por que esse bebê foi embora? Eu preciso saber por quê. Isso nos consola. E como cristã, né, que eu sou, assim, o entendimento de tudo isso vem do alto, assim, né? Eu consigo desligar um pouco a minha mente da medicina e passar para algo que eu acredito que é superior a isso. Porque senão fica tudo muito vago, assim. Toda assistência em sala de parto que eu vou fazer, eu me conecto muito com Deus, assim, para poder me ajudar. Porque eu sei que às vezes a mãe, aquele bebê, ele merece 100% do cuidado enquanto ele está vivo. Sim. A gente não sabe quanto tempo, né? Igual eu falei, né? Então, ele merece 100% do cuidado. Então, toda assistência merece 100% do cuidado, né? Independente de quem seja esse bebê, de quem seja essa mãe, de qual condição que essa mãe esteja passando naquele momento. O bebê precisa de 100% dos profissionais entregues a ele, né? Sim. Porque para quem está no plantão, aquele bebê tem uma lista ali, né, de bebês para nascer, né? Mas para aquele bebê, para aquela mãe, esse é o momento deles, né? E quando a gente vira mãe, a gente entende a importância desse momento do nascimento, né? Você acha que a perda de alguma forma também, a sua perda de alguma forma, te conectou, talvez, de uma outra forma? Completamente. Porque a minha perda, apesar de ter sido uma perda de primeiro trimestre... Que dizem normal, né? Que dizem normal, para mim, claro que não foi normal. A partir do momento que eu sabia que tinha uma vida dentro de mim, era meu filho. Ele viveu ali, né, poucas semanas comigo, mas já foi suficiente para eu amá-lo intensamente, para eu fazer 1000 planos, para eu comprar uma poltrona de amamentação. Eu e meu marido, a gente fala, gente, como assim, gente? Pouco tempo, sabendo que estava grávida, a gente comprou uma poltrona para o quarto. Então, assim, já era uma história, né? Então, isso me fez refletir ainda mais sobre essas mães que eu acolho na sala de parto. Quem são esses pais? Quem é esse bebê, né? E realmente está 100% ali para aquela família. Porque aquele bebê é 100% para ela. Sim, exatamente. Não é só o número, né? Não, a gente não vive de estatísticas, né? A gente tem as estatísticas como base de estudos, e que são muito importantes, né? Sim. Mas para aquela família é 100%. Não é 1 em 10, não é 1 em 1000, não é 1 em 100. É o filho dela, né? É o filho que partiu. E a gente também, Bárbara, que a gente trabalha e a gente tem até, né, ouvido falar, né, desde que eu entrei para esse universo, que a gente tem as redes sociais que nos apoiam nisso, de algumas trissomias, de algumas síndromes não muito faladas, né? E que a gente não fala mais esse termo, incompatibilidade à vida, graças a Deus a gente não tem usado isso, mas são síndromes que complicam também, né? Um pós-nascimento, assim, que complicam essa chegada do bebê, essa respirar, né? Que a gente tem a trissomia do 13, a trissomia do 18 e a trissomia do 21, que traz, às vezes, em alguns bebês, uma cardiopatia muito grave, não é? A trissomia do 21, ela é vinculada um pouquinho a essas questões cardiopatas, assim, porque isso é uma pergunta, assim, muito imatura minha mesmo, assim, porque o que eu percebo de alguns relatos das mães é que o primeiro sintoma que, às vezes, os médicos detectam são as cardiopatias nos bebês de trissomia do 21. Sim, tem essa relação grande, assim, do bebê trissomia do 21 ter alguma cardiopatia. E aí a importância, um alerta para as mães também que estão fazendo o pré-natal, não deixar de fazer o eco fetal, né? O ecocardiograma. A gente sabe que quando a gente detecta alguma alteração no eco, independente se o bebê tem alguma trissomia, se tem alguma outra alteração, tá? Estou falando de uma gestação de risco habitual. Em cada 10 bebês que tem alguma alteração no coração, apenas 1
é feito O eco? essa avaliação antes? Porque a gente não fala muito disso. Agora que as pessoas estão entendendo a importância do eco, né? E aí, o que muda se você fizer o eco? Muda muito, porque se você fizer o eco na gestação, você vai saber já que aquele bebê tem alguma alteração no coração. E a equipe que vai fazer essa assistência, o hospital onde ele vai nascer, muda todo o prognóstico desse bebê. É diferente um bebê que é cardiopata, nascer no hospital que é referência, que tem o cuidado específico para ele, dele nascer no hospital que é de baixo risco, um hospital que não tem essa assistência, né? Isso vai mudar o prognóstico desse bebê. Então, a primeira coisa, é muito importante alertar sobre a importância de fazer o eco fetal. E nesses bebês que têm trissomia do 21, existe essa relação, sim, e acaba que as mães, quando têm o diagnóstico de trissomia do 21, é importante para a gente saber qual que é o grau de cardiopatia desses bebês, né? Eu sou formada em terapia intensiva também. Então, durante muito tempo, eu trabalhei em CTI de crianças maiores, onde esses bebês, enfim, eles têm que fazer algumas abordagens no coração e depois vão para casa e voltam, tem que fazer outra e outra e outra. É uma sequência de cuidado com esse coração. Então, se souber desde a gestação, né, como é o coração desse bebê, aquele bebê trissomia do 21, que já exige alguns cuidados específicos, né, alguns cuidados especiais, esse cuidado faz toda a diferença. Então, por isso é importante de fazer o eco desde a gestação. E a importância também, Bárbara, que você falou ao longo do programa também, da gente ter essa consulta com o pediatra. Né? É algo que a gente não fala muito, né? Que quando a gente está grávida, a gente acha que o bebê está 100% e realmente está 100% seguro dentro da mãe e tudo. E a gente vai no obstetra, mas a gente não vai no pediatra, né? Normalmente as pessoas, agora a gente tem falado mais, mas essa consulta do pediatra antes do nascimento também é muito importante. Muito importante. Na verdade, é uma recomendação da Academia Americana e Brasileira de Pediatria, que toda gestante faça uma consulta de pré-natal com o pediatra. É uma recomendação. Só que as pessoas ainda não têm consciência disso. Porque quando a gente tem essa consulta no pré-natal, o obstetra, claro que o obstetra cuida da mãe, do bebê, mas o pediatra vai ter um olhar específico para o bebê. E ajudar, se o bebê tem alguma característica, algum cuidado especial que ele vai precisar após o nascimento, você se preparar para isso na gestação faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, porque às vezes o conhecimento liberta, o conhecimento te possibilita. É igual você vai fazer uma viagem, né? Então, se você sabe para onde você está indo, para qual hotel que você vai ficar, qual meio de transporte que você vai, o que você vai levar na mala, qual que é o clima, vai estar quente, vai estar frio. Então, é isso, assim, o parto, você não pode chegar lá com um quartinho pronto e nada mais, né? Você tem que chegar pronta, porque afinal essa é a viagem mais importante da sua vida. Então, você chegar pronta para o nascimento faz muita diferença, né? Quando o bebê nasce, eu falo com as mães, o bebê é de risco habitual, tá? O bebê nasce, a gente passa por um luto. O luto de uma vida que acabou, o luto de uma vida que não volta mais. Até você entender a grandiosidade que é essa nova etapa da sua vida, né? Então, é como se você estivesse saindo de uma praia, assim, paradisíaca, falando, meu Deus, agora eu vou para um outro lugar que nem é tão legal, assim. Nesse primeiro momento pode dar essa sensação. Até você entender coisas maravilhosas que você vai encontrar naquele lugar. Então, você se preparar para chegar bem naquele lugar, isso é tão importante. Uma vez no hospital, uma mãe entrou em contato comigo porque a filha dela era uma trissomia do 13. E ela queria, a gente fez a consulta de pré-natal, e ela queria conhecer o hospital. Eu achei tão bonito porque ela queria saber o trajeto, sabe? Assim, só isso, ela queria, só isso. Mas ela queria saber, assim, a porta de entrada, onde que é o bloco, onde que é o CTI, onde que é o quarto. Onde minha filha vai ficar. Onde minha filha vai ficar. Todos os passos que a filha dela seguiria, independente do tempo que ela poderia ou não ficar aqui. Né? Ela não sabia nada o que ia acontecer após o nascimento. Mas ela quis se preparar para isso. E aí eu apresentei para ela, né, todos os locais. E aí, no final, a gente fez uma oração, porque eu falei que a gente não sabe o que vai acontecer depois que sua filha nascer, né? Tá nas mãos de Deus, que eu acredito, mas que bonito você se preocupar de verdade, assim, né? Com os detalhes dessa viagem, que é a viagem mais importante, porque o bebê tá ali e depende da gente. Sim. 100% da gente, né? Nós somos ali quem tá à frente da viagem, né? O nosso bebê é simplesmente um passageiro. Então, cabe a nós preparar, né, bem essa viagem. A consulta de pré-natal é muito importante
por causa disso. E aí, a consulta pré-natal, as pessoas perguntam quando fazer. E eu sempre falo, assim, quando você estiver com o coração aberto, preparado para poder ter essa conversa com o pediatra. Porque muitas vezes uma gestação de alto risco, dependendo das condições, às vezes a mãe tem risco de parto prematuro. Então, ela fazer essa consulta no primeiro, no segundo trimestre é muito importante. Aquela mãe de risco habitual, que no começo tem outras coisas, outras preocupações, é importante ela saber que existe essa consulta, que ela precisa fazer. E aí, ela acaba que ela pode fazer. Eles recomendam, né, a partir de 32 semanas, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Uhum. Mas eu deixo muita vontade para as mães realizar essa consulta quando elas entenderem ali a importância e estiverem preparadas. Porque não adianta nada chegar na consulta preocupada com outras coisas. Tem que estar realmente conectada com esse momento. Bárbara, uma outra coisa importante da gente falar é que a gente sabe também que a prematuridade é um preocupante, né, dentro da relação de perdas, né? E, como você disse, você teve uma perda de primeiro trimestre, mas a gente tem bebês, assim, de mães que acontece alguma coisa, insuficiência do colo, vários aspectos, que nasce um bebê muito prematuro, um bebê de 20, 21, 22, 23 semanas. A gente sabe que esses protocolos, eu não sei se é institucional de cada maternidade, mas hoje o que eu percebo é que o investimento em relação a esse bebê vem cada vez sendo reforçado, né? Eu fiz uma assistência de uma mãe que teve um bebê de 25 semanas e a equipe estava prontamente ali, né? Mas o que acontece com um bebê, por exemplo, de 16 semanas que nasce e tudo, e que às vezes a mãe fica naquela expectativa de acontecer, né? Mas que realmente o bebê não tem muito o que se fazer, né? Muitos falecem. Né? A gente teve aqui uma mãe que era um gemelar e um faleceu, e depois o outro nasceu de 16 semanas, um faleceu ainda nos primeiros, e o outro nasceu de 15, 16 semanas. Então, assim, é um bebê muito, muito, muito. A gente está falando de um bebê que ainda precisaria, tipo assim, de 20 e tantas semanas para sobreviver, né? Isso a pediatria também não sabe, né? O porquê acontece, né? Mais da parte obstétrica. Mas que a mãe tem uma esperança, né? O que fazer, né? O que fazer nesse momento, né? Assim, depois da residência de pediatria, eu fiz especialização em terapia intensiva. Depois eu fiz uma pós em urgência e emergência no Einstein, em São Paulo. Então, como médica, a gente procura sempre a vida, né? Fazer de tudo para buscar a vida, né? O que eu posso fazer por essa vida para que ela continue vivendo? Uhum. Não existe, assim, nós não somos preparados para quando a medicina é limitada, né? Não tem como, por mais que esse bebê de 16 semanas receba tudo que existe, o corpo dele não está pronto para sustentar uma vida, né? E aí, nesse momento, a Tilza, né, doutora Tilza... Que ela vai estar aqui também. A Tilza é o coração, né, assim, da maternidade, do Neocenter, né? Para quem é de BH e conhece, sabe a referência que é. Eu tenho uma admiração enorme por ela. E nós duas fizemos, nós e a Vanessa obstetra, nós fizemos um protocolo de perda lá para a maternidade do Neocenter. Eu participei desse protocolo, onde a gente cuidava do caminho dessa mãe desde a porta. Uhum. Então, essa mãe, ela precisa ser identificada quem é essa mãe que está chegando com uma perda, né? Porque ela não pode, de repente, ser colocada ali do lado de uma mãe que está em trabalho de parto e o bebê está nascendo ao lado dela, né? Então, esse cuidado desde a porta até o nascimento, até, enfim, o período dela no hospital, o que fazer com esse bebê. A gente fez uma caixinha de perda, eu sei que vocês têm do Grupo Coxa. Eu já vi e eu lá me inspirei nela, quando eu falei para a gente fazer, eu me inspirei nela, sim, porque isso é lindo, você entregar para a mãe ali, né, uma caixinha das memórias, para ela viver aquele luto depois, né? Cada um vive da sua forma, mas ela tem a possibilidade de ter memórias ali palpáveis. Então, a gente fez esse protocolo dessa perda, mas a gente sabe que o ser humano, ele é único. E ele vai lidar com a morte, com a perda, de forma única. Então, a gente está falando de uma família, de um profissional da área, de pessoas. Uhum. Nós não estamos falando de protocolos no papel, escritos, nós estamos falando também de pessoas, né? Isso faz diferença, porque cada um vai lidar de uma forma diferente, cada família vai demandar algo diferente. E nesse momento, se conectar com a família, entendendo o que ela precisa naquele momento, faz muita diferença. Porque, às vezes,
o que esse bebê precisa? O que essa família precisa nesse momento? Essa conexão é muito importante. Então, como pediatra, às vezes, né, nesses momentos, é o obstetra que fica com a família, né? Mas eu acho que uma fala de uma pessoa que estaria ali para cuidar, que está ali para cuidar do filho dela, independente das consequências, independente disso, sabe assim, mesmo com o seu bebê sem vida, uma fala de uma profissional que está ali pelo seu bebê, sim, é um cuidado que ele ainda precisa, diferente. mesmo sem vida, sabe? Sim. Eu acho que é um cuidado diferenciado. É isso que eu ia falar. O obstetra, ele está ali porque ele está nesse momento, no parto e tudo mais. Mas a figura do pediatra, ela é importante porque a mãe entender que tem um profissional ali para cuidar do seu bebê, né? Às vezes vem uma enfermeira para cuidar do seu bebê. Uhum. Porque, igual eu falei, como cristã, independente se esse bebê vai dar um respiro, né? Se o coração dele vai demorar 1 minuto para parar de bater. Porque assim que ele nasce, o coração continua batendo um pouco. Porque tem um fluxo de sangue ali da mãe, do cordão, que vai para o bebê. Uhum. Então, o autor da vida não somos nós, né? Nós somos apenas instrumentos. Então, nesse momento, enquanto houver coração batendo, enquanto houver vida, enquanto houver um suspiro, né? Esse minuto de ouro vale para esse bebê. Né? Uhum. Esse bebê que acaba de nascer com 16, 17, 18 semanas, ele merece o minuto, o segundo de vida. Então, aquele cuidado que a gente falou lá atrás do minuto vale para esse bebê. Né? Claro que com um olhar individualizado. Então, ele precisa de ser acolhido, aquecido, ficar com essa mãe. Às vezes, a mãe ela vai reagir de diversas formas a essa situação, dependendo de toda a vivência que ela tem nesse meio, né? Dessa perda. E é engraçado o que eu vejo muito, a importância da figura do acompanhante. Porque essa mãe, ela está vivendo ali algo que ela nem consegue falar o que ela quer, o que ela não quer. Uhum. A gente precisa olhar para essa mãe e interpretar a linguagem não falada dela. Porque ela não vai conseguir muitas vezes chegar e falar, olha, eu quero ficar com meu bebê. Eu não quero. Ela não consegue. A gente tem que estar ali para dar a possibilidade para ela. E aí, a importância dessa figura do acompanhante, porque muitas vezes a gente fala com a mãe, né? Mas o acompanhante, ele vai ser a ponte que conhece a mãe, entende o que está acontecendo, né? Sim. Então, trazer esse acompanhante e conversar com ele e, então, com essa mãe, formar um time mesmo desse momento que está acontecendo, né? A gente sabe, isso é muito importante. A gente sabe de algumas intercorrências realmente, Bárbara, de alguns bebês que já nascem com uma má formação e que realmente levam ao falecimento pós-nascimento. Eu já fiz alguns, eu não vou saber o nome técnico, alguns problemas renais, né, que o bebê não consegue. Agenesia renal. Isso, do pulmão também, que ele não consegue respirar. A anencefalia, né, que o bebê, infelizmente, ele vem a falecer, porque, independente de todas as intercorrências, de todas as possibilidades que o pediatra pode fazer ali, são realmente doenças ainda, síndromes ainda que levam o bebê a falecer. Mas a gente sabe também da importância desse minuto que ele está respirando, né? Do que fazer, então, nessas possibilidades enquanto esse bebê estiver ali, né? E ter esta pessoa com um olhar empático na sala de parto, uma pediatra que te coloque, te conecte ao seu bebê, que você viva ali o tempo que for necessário dessa conexão, é muito importante, né? Isso é um treinamento que as equipes elas vêm se aprimorando em relação a isso. E essa fala numa consulta pré-natal, né, se a mãe tiver oportunidade, e sim, é muito importante de você ter essa consulta, também te abre essas possibilidades, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Muitas vezes você sabe o diagnóstico muito ruim, né, dessas síndromes, né, em relação ao seu bebê ainda intraútero. Mas o que vai acontecer depois? Ter uma profissional com tanta empatia em relação ao que vai, o desfecho dessa história, faz toda a diferença, né? Porque acaba que as mães, o que dói no nosso coração é essa mãe se arrepender, às vezes, de não ter vivido o que ela precisava de ter vivido naquele momento. Sim. Né? E não porque, sem culpa de quem estava ali, sem culpa da mãe, mas talvez se ela tivesse esse conhecimento antes, ela tivesse a oportunidade de pensar em cada coisa desse momento, a importância. Então, por exemplo, né? Então, eu já fiz assistência em sala de parto de um bebê que a gente sabia que ele teria poucos minutos de vida, né? E eu já fiz sala de parto onde, em 2 situações diferentes, a mãe, ela optou em estar com esse bebê nos minutos de vida que ele teria. E outra mãe que não.
Mas que não, porque ela chegou já num trabalho de parto, numa situação que já foi sendo atropelada. Ela não sabia que ela iria passar por isso. As dores foram maiores do As que dores qualquer foram maiores coisa, do que... né? Ela não conseguiu raciocinar muitas vezes, né, Bárbara? Isso. Então, por isso que você entender quem é o seu bebê desde a gestação. Fazer a consulta de pré-natal para você entender as possibilidades que você tem no momento do nascimento, se esse bebê é um bebê especial. Quais são as possibilidades que você tem? O que vai acontecer com o seu bebê? Isso faz parte de todo esse processo de nascimento, né? E é isso, o nascimento é o nascimento. Independente de quem seja esse bebê. Ele é único para a família, ele é único para Deus, ele é único naquele momento, né? Então, respeitar essa vida é muito importante. Sim. Então, é como pediatra, de forma prática, né? O que eu faço com um bebê que às vezes nasce com 16 semanas, enfim. E acaba que o obstetra chama para poder acolher esse bebê, acolher a família. É colocar um paninho. É fazer o que eu gostaria que fizesse com uma filha minha. É colocar um paninho, aquecer, colocar junto com essa mãe. E permitir que essa mãe viva o tempo necessário com esse bebê no colo, né? Onde ela realmente se conecte profundamente com esse bebê, o tempo que ela tem, que ele é palpável ali, né? Porque daqui a pouco ele não vai ser mais palpável. Então, esse toque, todos os estímulos que você puder oferecer para essa mãe, para que esse nascimento fique como uma boa memória, em meio ao caos, à dor, né, se transforme numa boa memória, é a função do profissional nesse momento. É maravilhoso isso. A Bárbara falou do Neo Center, que é uma instituição, é um grupo, né, o Grupo Neo Center, e aqui em Belo Horizonte a gente tem a oportunidade. Eu falo que em Belo Horizonte, não é porque eu sou daqui assim, mas eu rodo muito o Brasil em relação a congressos de fotografia, eu palestro sobre fotografia de parto. Eu acho que a gente é muito privilegiado aqui em Belo Horizonte. Assim, você que já também roda o Brasil em estudos e tudo, eu acho que a gente é muito privilegiado. E a gente tem uma grande maternidade aqui, que é a maternidade Neo Center, que é uma maternidade com profissionais diferenciados, como você viu a Bárbara aí. E a gente tem a doutora Tilza, que é a coordenadora da UTI. A doutora Tilza... Na verdade, eu não sei o nome que se dá para... Mas ela é uma pessoa importante, coração, igual o coração do Neo Center. Do... E eles fizeram esse protocolo que eu já posto assim nas minhas redes sociais. Assim, quando uma mãe chega em perda gestacional no Neo Center, eles têm todo um protocolo que todas as maternidades deveriam ter, né? E que aqui em Belo Horizonte as maternidades estão me procurando, o Grupo Coach, inclusive o Mater Dei nos procurou também para criar um protocolo deles. E na porta do quarto do Neo Center fica um bastidor com uma rosa. Então, toda a equipe que está circulando ali sabe que aquela mãe está passando por um processo talvez de indução ao parto, né? E que ali tem um bebê que está, uma mãe, né, que necessita de um cuidado especial, além da medicina além só da parte médica, teórica e burocrática, né? Uma parte emocional. E é esse emocional que eu queria falar também com você agora, Bárbara, porque muitas vezes a gente olha muito para essa mãe, a gente olha por esse bebê e que é o que precisa ser feito, a gente precisa mais falar sobre isso, independente se o bebê está sem vida, ou se é um bebê que vai viver poucos minutos, ou se é um bebê que nasceu e que aconteceu alguma intercorrência, a gente precisa olhar pelos profissionais também. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso, sabe? Sobre o olhar diferenciado sobre os profissionais que passam por uma situação não desejada por ninguém. Como eu disse, assim, eu acho que você falou lindamente, o profissional de medicina ele não está muito preparado para fazer coisas, literalmente, para lidar com a morte mesmo, sabe? E isso é um olhar que a gente precisa entender também. Muitas obstetras viram para a gente e falam assim, de perda, que perdeu na barriga, e falam assim, olha, eu não sei o que fazer, né? E vocês que vivem nesse ambiente de UTI, vocês lidam um pouco mais, infelizmente, com a morte também, né? E a gente precisa falar sobre esses profissionais que lidam também com isso, com o psicológico, inclusive, de vocês, né? Que você, por mais que você estudou, é sempre muito difícil, né? Muito, assim, na verdade, isso é uma construção, né? Assim, é a experiência, é a construção, é o estudo, tudo que você já viveu, tantas histórias que eu já vivi nessas situações, isso constrói, assim, a forma de lidar. Porque eu já fui a pessoa que já falou que mas você é tão nova, né? Então, daqui a pouco você pode ter outro, sabe? No passado, graças a Deus, muito longe, eu já fui essa pessoa.
Entendi. Essa pessoa que fala o que a gente nunca deve falar, né? Sim. Então, todo mundo já foi essa pessoa antes de ter o conhecimento do que realmente é uma perda, do que realmente aquela família está passando. E, então, assim, todas as pessoas que vão trabalhar nesse meio, seja a enfermeira, a técnica de enfermagem, a fono, o pediatra, o obstetra, o anestesista, a pessoa da limpeza, que está limpando aquele quarto, que está em aquela família. Todas as pessoas, elas precisam ter um conhecimento sobre o que é perder um filho, né? Uhum. O que aquela pessoa está passando ali. Porque, às vezes, o que você não fala, mas o que você faz também é importante, né? Um gesto seu não falado também é importante, né? Um abraço no momento certo, ou um abraço no momento errado faz diferença. Sim. Então, acaba que a gente vive num mundo muito dinâmico, né? Tudo tem que começar e terminar. Então, a gente chega no hospital, vai nascer, nasce, fica com a mãe e tal, e vou para casa e faz... A gente vive nesse momento, né? Todo mundo está sempre correndo. E a perda é uma pausa. Sim. Ela te exige parar para aquela família, né? Sim. Então, é uma família que não tem como você entrar e sair rápido daquele quarto. Você tem que entrar e permanecer ali verdadeiramente, né? Qualquer profissional que lida com a perda, ele precisa permanecer naquele momento da perda por um tempo para poder entender a melhor forma de agir naquele momento. Porque realmente, assim, a terapia intensiva, a medicina, essa medicina de urgência, essa medicina de bebês graves, essa medicina que te confronta o tempo todo com a vida e com a morte, por quê com essa família, por quê com esse bebê. Essa medicina ela é muito pequena diante da grandeza da vida. E você entende quando você vive muito isso, quando você passa por isso, né? A gente estava comentando, minha filha com um mês que teve que ficar no CTI. E então você viver um filho seu passando por um momento muito difícil, um momento muito delicado, que você pensa, meu Deus, se fosse comigo eu não ia dar conta. Como que o meu filho está passando por isso? Né? Quando você se coloca na posição verdadeiramente do outro, então você consegue lidar de forma mais natural com a morte, né? Assim, com esse momento de luto. E é um processo que, graças a Deus, realmente, assim, os hospitais eles estão procurando cada vez mais capacitar os profissionais, né? No Vila da Serra mesmo também tem um protocolo, tem lá todo o cuidado da enfermagem. É lei hoje em dia, né? A gestante, assim, a mulher assim que passa pela perda, ela não pode ficar no mesmo ambiente de uma mulher que acabou de ganhar um bebê. As leis estão aí para poder também mostrar a importância desses detalhes, né? Então, às vezes, é exatamente isso. Teve uma vez, estava numa correria, plantão, um monte de parto, e de repente eu vi que tinha uma mãe que acabou de ter uma perda na sala de recuperação lá das mães que estavam com o bebê no colo. E aí eu falei, gente, vamos tirar essa mãe e coloca ela num quarto separado. E não é por maldade, muitas vezes, né, Bárbara? É o que a gente fala. É uma rotina, assim, e vive no automático, né? A gente vive no automático. Não é que os profissionais de medicina vivem no automático. Não é sobre isso. O ser humano, né? O ser humano tem vivido cada vez mais no automático. E isso que você falou, brilhante mesmo, assim. A perda te faz dar aquela pausa e fala assim, tudo que sai, né, desse automático te faz refletir e te faz te reconectar, fala assim, opa, peraí, né? Não é assim. Essa mãe não deveria estar aqui, sabe? Ninguém faz por maldade, né? Igual você falou. De sentir a dor. Ninguém, Quando você para e se conecta com essa pessoa, você sente a dor. Sim, exatamente. Dói em você. E aí... Você sai do hospital e vai para casa com o coração diferente, né? Então, realmente, não é todo mundo que consegue, assim, vivenciar... Lidar com isso, né? Vocês do Grupo Coxa, meu Deus, você está disposta a vivenciar a dor junto com essa mãe? Não é todo mundo que consegue. E está tudo bem, tem pessoas que não conseguem mesmo, que não querem passar por isso. Não querem viver a dor do outro, porque para ela dói muito. Sim, claro. Tá tudo bem, ainda bem que tem pessoas que... Então, assim, eu sempre falo no plantão, olha, quem tiver, né, a pessoa que tiver um perfil melhor mesmo para poder lidar com essa família é que tem que lidar. Não é quem é melhor ou pior, não.
Sim, né? Então, cada assim, do psicológico de cada um. Assim como para trabalhar na UTI, eu imagino que deve ser uma situação até muito difícil, né? A gente fala aqui também, Bárbara, sobre isso. A gente trouxe uma mãe, aquela questão que elas falam das mães de UTI, né? Principalmente de bebês muito graves, né? De bebês que às vezes até vão para casa em situação paliativa, né? A gente recebeu uma mãe aqui que o bebê dela recebeu alta, mas foi em cuidados paliativos, porque realmente já não tinha. Ela tinha uma síndrome muito, muito, muito rara e realmente ela não conseguiria. Mas, assim, é lidar com aquele bebê ali e lutar pela vida dele, mas é um dia de cada vez, né? E sempre tem o que ser feito, né? Quando a gente pensa num bebê que, olha, realmente, a medicina fala que ele vai viver poucos minutos, mas tem o que ser feito. O que a gente pode fazer nesses minutos de vida dele, né? Maravilhoso. O que eu gostaria que se alguém te falar aqui, Paula, você tem 16 minutos de vida. Como você quer viver esse momento? Por que é diferente com o bebê que acabou de nascer? Então, ao longo da minha jornada no cuidado com o bebê, né, nesses anos de experiência, o exercício que eu mais fiz foi me colocar no lugar deste bebê. Se ele nasceu bem, o que eu gostaria que fizesse comigo se eu estivesse nessa condição? De repente, estar num momento no útero completamente diferente do que é a vida aqui fora. O que eu gostaria que fizesse comigo? E se, de repente, eu fosse um bebê que nascesse, tivesse poucos minutos de vida? O que eu gostaria que fizesse comigo? Que me deixasse lá ou que me colocasse ao lado da minha mãe, abraçado com ela? Que a minha partida fosse assim. Então, o que eu tento muito conversar com as mães é isso, é a dificuldade que a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque é muito fácil eu me colocar no seu lugar. Se eu for a Paula, se eu tiver 3 filhos, se eu for fotógrafo, o que eu iria fazer? Eu iria fazer isso. É muito fácil falar de igual para igual. Mas quando a gente está falando de um bebê, que é uma vida, Sim. é muito difícil a gente se colocar no lugar. E aí, na jornada da medicina, assim, né, eu tracei um caminho muito nesse sentido. Assim, olha, quando eu fiz a terapia intensiva no Grupo Neocenter, a gente passa pela terapia intensiva pediátrica e neonatal. A pediátrica de crianças maiores... Assim que acabou a minha especialização, eu falei, eu não consigo ficar neste lugar. Eu assumi para mim mesma, eu não consigo trabalhar num CTI de crianças maiores. É difícil demais para mim, sabe? Assim, o meu emocional não dá conta mesmo. Mas os bebês, eles cativaram o meu coração, porque eu consegui me colocar no lugar deles. Então, assim, os pequenos detalhes, os pequenos cuidados que a gente faz com esse bebê, o toque, sabe? Assim, então, é muito bacana porque a gente sabe que a forma que a gente sente o toque, então, de olho fechado, a gente sente alguém encostando na nossa pele, você sabe se a mão da pessoa está fria, se está quente, se está apertando forte ou devagar. A sensibilidade do bebê, ela é diferente. Esse processo que vai no cérebro e volta dessa consciência do recém-nascido é diferente. Do bebê prematuro é diferente. Então, quem cuida do bebê tem que entender que ele é diferente. Ele não é um adulto pequeno. Então, o cuidado desde o toque precisa ser diferente. Então, se colocar no lugar do bebê foi algo que virou uma chave, assim, na minha profissão, na minha missão de cuidar daqueles que não podem falar, mas que eu consigo sentir um pouquinho de muito que eles sentem. Então, se esse bebê vai viver poucos minutos, vai viver horas, vai viver dias, vai viver anos, enquanto eu estiver ali como profissional cuidando dele, o que eu gostaria se fosse comigo? Então, é por aí que passa, sabe? O cuidado com os nossos bebês. Eu falei com vocês que a Bárbara era uma profissional muito especial, assim, que honra que a gente tem ela aqui para falar sobre isso, assim. Eu me inspiro muito nas suas falas, assim, eu te sigo no Instagram, assim, e é diferente, Bárbara, assim, parabéns. E uma outra coisa também que você falou em relação ao que você quer, uma coisa que eu falo muito aqui, Bárbara, é que você também já deve ter acompanhado algumas salas de parto, assim, de bebês que já chegaram já sem vida. A mãe, quando um bebê sem vida nasce, ela não enxerga que é um bebê morto. Ela enxerga que é o filho dela, né? E é o filho dela. E é isso, sabe? Ela não enxerga aquilo como uma aberração, como nada. É o filho dela.
Então, esse mesmo cuidado que a gente tem com um bebê com vida, a gente precisa ter com um bebê sem vida também, sabe? É um olhar diferenciado, sabe? Eu já vi vocês nessa ambiência, assim, falando assim, é um cuidado de também pegar esse bebê, de também colocar na mãe. É porque ele já existe cuidado, dentro do útero, né? A gente É. fala que o bebê viveu 16 minutos como se fosse isso. Não, ele viveu todo o momento que ele viveu no útero. Você sabe que tem a Érica Parlato, ela é uma pessoa que estuda muito a linguagem do bebê não falada. E ela fez estudos aqui na Federal. E hoje em dia ela mora na França, onde ela coordena um serviço lá, onde ela faz muito estudo com os bebês. Maravilhoso. Ela e esqueci o nome da outra, que foi a que começou a falar sobre isso, que a gente tem que conversar com o nosso bebê desde o útero. E a Érica Parlato, eu me identifico muito com a fala dela, e eu comecei a estudar muito a questão da psicologia, psicanálise envolvida com os bebês. Porque não é possível, a nossa medicina é muito rasa, sabe? A ciência, né, é muito rasa na profundidade que é a vida, né? E aí a Érica Parlato, ela fez vários estudos, e ela tem um livro, um dos estudos que ela fez na Federal, porque ela tem essa coisa de querer falar o que eu também tenho, que olha, o bebê desde a gestação, ele já te escuta, ele já vive, ele já tem sentimentos, ele já é uma vida. Então, ele está em você, né? Ele está ali, está vivo, literalmente, né? Ele não viveu, ele não é aquela coisa assim, meu bebê nasceu sem vida. Não, ele viveu o tempo, né? Que seja 15, 12. E as pessoas falam muito que o bebê, ele sabe que ele tem um nome depois de 9 meses, depois de 6 meses. É muito bacana que ela fez um estudo aqui na Federal, aonde ela fez o estudo pegou as mães que nasceram na UFMG, na Federal, na faculdade, no hospital da faculdade. E aí essas mães foram para casa, ela entrou em contato com essas mães, quero fazer um estudo com o seu bebê. E então, ela fez o estudo com 50 mães e bebês. E só podia participar os bebês que eram chamados pelo nome. Então, de repente, se era chamado por apelido em casa, não valia. Se tinha, por exemplo, chama Isabela. Se tinha outra Isabela na família, não valia. Então, tinha que ser os bebês que tinham nomes que eram chamados pelo nome. E, assim, resumindo, o estudo dela, ela colocou a mãe com um fone de ouvido, o bebê numa sala, o bebê interagindo com uma tela, bem concentrado mesmo com essa tela. E aí uma pessoa que ficava escondida falava várias coisas e, de repente, falava o nome do bebê. E o bebê, ele tinha uma reação diferente, ele identificava o nome dele. É um estudo muito bem feito. E aí ela conseguiu identificar, né, que com 4 meses o bebê já sabe o nome dele. Ela fala muito isso, que ela não identificou antes porque ela não fez ainda estudo com bebês menores, porque é difícil, né, esses estudos. Mas com 4 meses ela já viu que o bebê já sabe o nome dele. Então, pensa, a gente acha que um bebê de 4 meses não é ninguém, coitado, né? Assim, não sabe nada, enfim. Não. Ele já sabe. E não é com 4 meses que ele sabe. É desde a gestação que esse bebê já sabe muito mais do que a gente imagina. E aí, enfim, tem vários estudos, tem muita pesquisa em torno disso, da linguagem não falada do bebê, o tanto que ele já entende. Então, esse bebê que viveu na gestação, os dias, as semanas, enfim. Um dia, né, na barriga, tá vivo, né, Bárbara? É isso que as mães falam quando elas recebem esse diagnóstico de incompatibilidade à vida, né? Elas vivem elas enterram literalmente, isso é uma fala das mães, assim, parece que eu já tô gerando e já está dentro da minha barriga algo que não vai sobreviver e que por isso eu preciso já não me conectar ou já entender. Eu não vou despedir do meu bebê enquanto ele tem vida. Né? É isso que as mães, assim, elas precisam, principalmente as mães que recebem esses diagnósticos difíceis de bebês que talvez não venham a sobreviver, infelizmente mesmo depois do parto, elas precisam entender que enquanto eles estiverem ali, né, enquanto o coração estiver batendo, enquanto eles estiverem conectados, é uma vida, né? Independente do tempo gestacional, é uma vida e essa conexão precisa existir e esse amor ali, e por isso que ela é mãe, né? É o que eu falo, assim, receber um bebê sem vida numa sala de parto não é receber uma coisa qualquer, é receber o filho de alguém que vai ser para sempre filho e é ter esse cuidado diferenciado que eu sei que você, como profissional e algumas instituições já tem, porque a mãe não enxerga um bebê morto, né? Ela enxerga o filho dela, né? E quais os cuidados que esse filho dela pode ter, né?
Eu acho que é muito sobre E isso, esse cuidado é muito individualizado, assim, não tem uma receita de bolo, né? O pediatra, né, como pediatra, cada sala de parto eu faço um cuidado, porque cada bebê, cada família é um. Então, não é pela idade. Claro que existem os protocolos, ainda bem que existe protocolos, existem pessoas que estudaram para a gente poder fazer uma assistência baseada em ciência. Sim. Mas existe algo muito além disso, né? Que faz... É um ser humano cuidando de outro ser humano, né? Então, essa conexão... ela é fundamental que exista para que o nascimento seja tudo aquilo que ele é, né? Todo o que difere de qualquer outro momento da nossa vida. Ai, Bárbara, maravilhoso. Eu te agradeço muito. A gente poderia ficar aqui horas falando, mas a gente quer que esse podcast seja assim, que você assista do início ao fim, que você se conecte realmente com essa importância. Foi falado muita coisa importante. Uma das coisas importantes que a gente falou aqui é façam um pré-natal, né, pediátrico. Procurem uma pediatra. Tenho certeza que na sua cidade, aqui em Belo Horizonte, a gente tem excelentes referências. Eu falei com vocês que ao longo do programa as redes da Bárbara ficaram disponíveis. Sigam a Bárbara, se conectem com ela também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode te mandar, Bárbara. Claro. Eu sei que a Bárbara abre sempre caixinha de pergunta também. São muitas dúvidas, são muitas informações. Se você está gerando um bebê com alguma comorbidade ou com algo que te falaram, procure um pediatra também para receber essa orientação também da sala de parto. Vocês entenderam a importância desse minuto de ouro, né? E entenderam também que algumas coisas fogem ao total alcance da medicina, né? E que aí entram outras questões, que são as questões emocionais e psicológicas, e que a gente precisa também preparar esses profissionais para atender, né? Que é um ser humano tratando de um ser humano, né? E é o que você falou, né? Enquanto houver ali é o que as mães falam, né? Enquanto houver 1% de chance, eu vou ter 100% de esperança e fé, né? E é isso que a gente tem também, se conectar. Bárbara, eu te agradeço muito. É sempre lindo te ouvir. Já tive a oportunidade de ouvir a Bárbara em outros momentos, assim. A Bárbara também está no podcast da doutora Marina e da doutora Carol. Sim. Ela também já participou do Mulherama. Então, assim, a Bárbara é uma pessoa que tem, além dessa missão da medicina, ela tem essa missão de levar essa informação. Por isso eu falo, vocês sigam a Bárbara nas redes sociais, para vocês também se informarem. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Foi muito importante para muitas pessoas que se conectam às histórias e que você siga nessa linda missão, que você tenha essa linda missão. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer dividir um pouco o que bate aqui dentro, você que bate aí também, né? Muito obrigada por levar tanta informação e acolhimento para quem está sempre te acompanhando. Obrigada. Obrigada. Esse programa está indo ao ar hoje. Você, por favor, se conecte a todos os programas que nós já passamos. Nós tivemos alguns programas desde a primeira temporada e agora na segunda temporada com muita informação. E é muito importante para a gente que você, além de assistir o programa, que você compartilhe, que você comente aqui nas redes sociais, que você nos siga tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal. O engajamento das redes sociais é necessário e é preciso e é feito por vocês. Então, leve esse programa, leve essas informações ao máximo de pessoas que você pode se conectar, ao máximo de pessoas que você com certeza vai falar assim, eu acho que essa pessoa precisa ouvir essa palavra, essa importante mensagem que foi passada. Mais uma vez eu venho agradecer ao apoio, ao patrocínio, né, a toda a estrutura que o Grupo Zelo vem nos proporcionando para que a gente consiga colocar esse podcast no ar. O Grupo Coach é um grupo de voluntário, né, sem fins lucrativos, mas para a gente manter uma estrutura de podcast, a gente precisa de um apoio, e o Grupo Coach e o Grupo Zelo acreditou na gente desde o início com uma proposta muito interligada às nossas ações de realmente levar essa informação e principalmente levar esse acolhimento a tantas pessoas para a gente sair dessa bolha, dessa informação, dessa pouca informação e sermos aí essa rede de apoio que um dá a mão ao outro. Esse programa foi com a doutora Bárbara Nogueira. Temos vários outros programas e eu te espero na próxima semana.